Boa noite, Carlos. Estamos começando a nossa concentração, começando as nossas vibrações. Boa noite, Márcia. Luiz, boa noite, querido. Gorete, Otônio. Neide, Nailde. Vandinha, que bom tê-la aqui. Beijão, todos vocês. Sejam muito bem-vindos, Neidinha Ramos. Escadute. Sandra. Valdira. Abraço, Valdira. Salvino, Fátima. Uribeca e Ana, queridos. Estamos iniciando mais uma noite. José, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus, para mais uma noite de estudo, mais uma noite de busca pela verdade que liberta. Vamos inicialmente pedir a Jesus que esteja conosco, iluminando as nossas mentes e os nossos corações. Ele, com toda a equipe espiritual do Bom Samaritano, dirigida pela nossa querida irmã Helena, e demais irmãos da espiritualidade, que possamos iniciar mais uma tarefa de esclarecer mentes, despertar sentimentos de luz, de paz e de amor no coração de todos. Neste momento que a saudade do nosso encontro todas as noites em nossa casa transforma-se no encontro nos lares de cada um. O afastamento, a distância social não afasta o calor, a sintonia e o amor de Jesus por todos nós, especialmente por vocês que estão em busca da luz que Ele coloca em nossas mentes, em nossos corações. Assim, Jesus amigo, nós te pedimos simplicidade, calma, paciência, receptividade em nossas mentes e nossos corações para conceitos, como a doutrina nos ensina, ciências novas, conceitos novos. Boa noite a todos, que Jesus permaneça conosco, com vocês. A semana passada meu celular entrou em crise e eu não consegui salvar a live. Eu vou ver se hoje eu consigo, e assim foi pedido que eu fizesse um resumo mais ou menos do que foi dito, para que não se perdesse esse estudo que nós começamos a semana passada, que em princípio chama-se Vidas Sucessivas, Evidências Bíblicas e Provas Científicas. É um trabalho de libertação que eu peço licença aos irmãos que não são adeptos da doutrina espírita, mas que são cristãos, que abram seus corações para a ciência, para a verdade, e lembre-se que foi Jesus que nos aconselhou a buscar a verdade, porque só assim a gente se liberta. E essa crise do corona, como chama Márcia, está nos levando à reflexão, ao aconchego e à sintonia espiritual, conhecendo, por incrível que pareça, pessoas novas, amigos da Bahia, de Feira de Santana, São Paulo, Natal e tantos outros estados queridos. Robson, Ítalo, nosso abraço. Vocês todos sejam muito bem acolhidos e bem-vindos em nome de Jesus. Nós estamos, como já falei, iniciando uma etapa de libertação pelo conhecimento, à luz da ciência, da doutrina espírita e da Bíblia, que é um livro universal. Primeiramente, não existe religião na Bíblia. A Bíblia é um livro de ensino moral, de luz, por isso que Torá se chama revelação divina, luz divina. Jesus veio como a luz do mundo e nos enviou a terceira revelação, que na questão 627 do Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade, diz que a verdade é como a luz.
A luz está nas 3 revelações. Na primeira, com a Torá, trazida por Jesus e Moisés. A segunda, no próprio Cristo, que se intitula Luz do Mundo. E a terceira, na revelação iluminada, que os Espíritos trouxeram em nome do Cristo, para nos trazer a luz que é a verdade, que liberta. Nós vimos a semana passada que nós iniciamos as nossas vidas, a história das nossas vidas, pela criação do planeta, como está lá no Gênesis, capítulo 1, versículo 1. A luz surge no primeiro dia, e essa luz é a luz espiritual que liberta todos nós. Não é a luz do sol, como já vimos, que o sol e os astros, a lua e as estrelas só surgiram no 4º dia. Então essa luz do primeiro dia para combater as trevas não é as trevas da escuridão, da ausência de luz do sol, mas são as trevas do nosso desconhecimento, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa inveja. São essas trevas que Jesus surge no primeiro dia para combatê-la. E assim no Gênesis 2:7 é feito o projeto de que nós somos formados de 2 partes distintas. O corpo físico do pó da terra, como está lá, e a centelha espiritual trazida por Deus, o Neshama, que é diferente do espírito. O espírito é Ruach. Moisés fala que veio um Neshama, Nishmat Haim, uma centelha de vidas sucessivas, para que ela possa, através das experiências em corpos novos, o espírito sendo o mesmo, crescer e evoluindo. E essa base trazida por Moisés, ela continuou com os grandes médios da humanidade, como já vimos aqui, que são, na verdade, os profetas. Todos eles passaram por essas incertezas que ainda hoje muitos irmãos as possuem, de sentir, ver e ouvir, e achar que alguma coisa não está certa simplesmente porque não é palpável, não é material. Mas a verdadeira vida não é aqui. É no mundo invisível, que Jesus chama de reino dos céus, que o hebreu chama de Olam Rabá, mundo vindouro. Então nós fazemos parte dessa conjuntura única criada por Jesus para nos acolher, para nos envolver, nos fazer crescer. Então estamos felizes de poder trazer esses conceitos para vocês, diferentes para algumas religiões, porém racionais, porque só a verdade, a ciência que está aí, a ciência e o espiritismo tem que caminhar lado a lado. Boa noite, Ângela e Alziro, sejam muito bem-vindos. Jesus com vocês sempre, conosco, nos inspirando. Nós trazemos para vocês o primeiro profeta, não é o maior deles, mas é um grande profeta. Eu tenho uma admiração muito grande, porque ele era um judeu, um hebreu preocupado com o futuro do povo hebreu, com a indiferença do povo hebreu para com Deus. Esse profeta, ele traz as raízes para o que Jesus ensinou no diálogo dele com João. Lá em João 3, o diálogo dele com Nicodemos, ele traz os princípios que o profeta Jeremias, no primeiro capítulo do seu livro, que era um grande médium, com 8 anos ele já via e ouvia espíritos, mas ele não queria. Mas o espírito que se apresentou a ele disse para ele: você tem uma missão e você precisa cumprir, mas eu sou uma criança, eu tenho apenas 8 anos, não quero me envolver com isso. E aí, a primeira lição de que o espírito não é formado com o corpo, o espírito não tem uma idade compatível com a idade física do nosso corpo, porque ele já existia antes. A voz que Jeremias ouvia diz assim: mesmo antes que tu te fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. E eu já te consagrei profeta ou médium das nações. É curioso isso,
Porque Jesus diz a mesma coisa lá em João. O Espírito é como o vento, sopra onde quer. Você não sabe de onde ele vem, para onde ele vai. Jesus está trazendo o mesmo princípio das informações que Jeremias recebeu. Nós sabemos isso no Livro dos Espíritos, quando Kardec fala da reencarnação, que o Espírito é criado, mas ele passa por muitas existências. E assim, meus irmãos, aqueles que não são espíritas, não se aborreçam com a verdade que nós estamos trazendo, porque ela não é uma verdade ruim, é uma notícia boa. Porque essa reencarnação, esse princípio, essa dádiva divina, essa segunda palavra do verbo divino, a primeira é amor, a segunda é reencarnação, como diz o Espírito da Verdade, que levanta as pedras dos túmulos e traz de volta os espíritos imortais como testemunho da sobrevivência do antes, durante e depois. E assim, meus queridos, você que não é espírita e que não gosta da ideia de reencarnação, lembre-se que não foi Kardec que criou a reencarnação, ele criou a palavra. Mas já existia vidas sucessivas, que está lá no Gênesis 2,7. Já existia sucessividade das existências, Guigu Neshamot, como chamam os hebreus, rodas da alma, como chamam os sânscritos, os hindus. Os gregos falavam da metempsicose. Então tudo isso são princípios que a ciência tem provado através dos tempos e das verdades científicas que com o tempo vão surgindo e que nós vamos adquirindo racionalidade. Analise o que é novo, o que é diferente com parcimônia. Não se aborreça, nem nos acuse de herético. Procure ver a sua verdade, você é livre para refletir. E Jesus diz, muito será cobrado de quem muito foi dado. Verdades novas é para serem analisadas, refletidas. Faça como Paulo aos Tessalonicenses, lê de tudo e escolha o melhor, reflita. Não é obrigado você a seguir o que eu estou lhe dizendo, mas você tem a obrigação de verificar se o que eu estou lhe dizendo procede ou não. Use, como nos ensina Kardec na Gênese, a lógica, a razão e o bom senso. Use a ciência, que também é criação de Deus. Não pode ser rejeitada simplesmente por um princípio, um dogma religioso. Não pode ser a ciência ser rejeitada. Porque se Deus criou a revelação divina através da Bíblia, em todos os seus aspectos, Ele também criou a ciência para verificar e buscar aquilo que se encontra na sua essência dos textos originais. E que é o que nós estamos fazendo e estamos trazendo para você. Pelo prazer de levar algo que possa lhe fazer bem num momento como esse, que a morte passa a ser secundária. A reencarnação matou a morte. Como dizia Paulo, onde está a morte, o teu aguilhão? Depois da reencarnação, nós nos tornamos espíritos imortais. Acabou o medo desse princípio que todos querem fugir dele. O próprio rei Davi, o grande, ascendente do mestre da família genealógica do Messias Jesus, ele também teve revelações para nós, como Luciano, que nos antecedeu, que eu agradeço todas as terças-feiras, 19 horas em diante. Luciano está aí, com Isonete, com Wagner. Sentimos a falta de Geraldo, que ele está em outra missão, cuidando da sua esposa, nossa amiga Joyce. Mas ele cantou hoje o famoso Salmo 23, que é um salmo reencarnacionista. Davi começou a refletir, como Salomão também começou a refletir. Há quem use Salomão dizendo que os mortos não têm consciência das coisas. Realmente, quando Salomão fala disso, ali por volta do capítulo 8 do seu livro Eclesiastes, é porque Salomão tinha dúvidas, como todos nós temos. Até ali ele dizia que o bonito e o feio, o alto, o baixo, o rico e o pobre, todos vão para o mesmo lugar, porque os mortos não têm consciência. O corpo físico realmente não tem consciência.
Mas o espírito sim, a centelha espiritual permanece. É tanto que no final do seu livro, Salomão confirma isso. Quando ele diz que, rompido o cordão de prata, ou o cordão fluídico, como fala a doutrina espírita, o corpo vai à terra e o espírito vai a Deus. Olha aí. Ele aí não teve mais dúvida. Capítulo 12 do Eclesiastes. O seu pai, Davi, também teve suas dúvidas, mas depois ele fala nos seus salmos que ele tinha certeza que a sua alma não repousaria eternamente no Sheol, aquela parte inferior, como foi perguntado na semana passada. Ali ele permanece. Ali o corpo fica, mas o espírito é eterno, inferior, como foi perguntado na semana passada. Ali ele permanece. Ali o corpo fica, mas o espírito é eterno. Ele vai e ele vem. Então é realmente uma questão de lógica e de alegria para nós. Que o grande salmista Davi, no seu Salmo 23, ele diga que certamente bondade e benevolência me seguirão todos os dias das minhas vidas. Eu habitarei na casa de Yahvé por muitos anos. Essa tradução vocês não vão encontrar nas traduções mais, vamos dizer assim, teológicas, cristãs de outras correntes, porque eles têm interesse, mesmo Cristo tendo pregado, mesmo Jó também foi outro que teve muita dúvida sobre isso. Isaías trouxe revelações, Malaquias trouxe a promessa da vinda do Elias, e aí a Bíblia está cheia do Gênesis ao Apocalipse, e a gente fica, muita gente, achando que duvidar do que nós trazemos resolve o seu problema. Não muda nada, porque Deus criou esse universo, como diz Pietro Baldo na sua grande obra, Deus e o Universo. Ele fez esse universo perfeito, regido por leis imutáveis e perfeitas. Ninguém pode revogar a lei da gravidade, ninguém pode revogar o movimento dos astros, porque tudo são leis universais e perfeitas e indiferentes. Pietro Baldo diz assim: se você transgride uma lei universal, o universo não sofre com isso, o universo devolve para você, e você é que sofre as consequências, porque o universo também criou uma lei chamada lei de causa e efeito, de semeadura e de colheita. E a parábola do semeador do nosso Mestre Jesus, lá em Mateus capítulo 13, é um grande exemplo de tudo isso. Que nós colhemos o que plantamos. Não resta a menor dúvida. E por isso que nós estamos aqui querendo chamar a sua atenção para esses detalhes que são importantíssimos. Porque assim como Deus enviou Jesus para nos acolher, Jesus enviou Abraão, Isaac, Jacó e os grandes médios que foram os profetas. Depois ele veio e ainda enviou o grande mestre lionês Allan Kardec para receber a codificação e trazer para nós esses detalhes tão importantes e essas revelações tão libertadoras. Porque o Espiritismo é uma doutrina libertadora, confortadora, consoladora, explicadora, expositora, porque a doutrina expõe, mas não impõe. Por isso que o Espiritismo não faz proselitismo, o Espiritismo não convida ninguém para ser espírita. A doutrina quer que você continue na sua religião, que todas elas levam a Deus, desde que sejam sérias e que tornem você melhor. Nós queremos que você fique na sua religião, mas onde você está, pratique o bem. Porque num momento como esse, quando Jesus traz os seus sermões escatológicos, ele mostra o que é que vai valer no juízo final. É o bem que fizemos, é o amor que plantamos, é o legado de favorecimento e de elementos positivos e de amor que deixaram para nós os espíritos para o nosso conforto em momentos como esse. O espírita não pode temer absolutamente nada, porque ele sabe esperar.
porque ele tem certeza que não está só. O espírita não crê sem razão. Crê pela racionalidade, pela ciência, pela lógica, pela lei de causa e efeito que é produzida por nós. Somos senhores absolutos de tudo isso. E a doutrina veio trazer para aqueles que ainda duvidam, busquem a ciência. Ele diz que a ciência e o espiritismo se completam. Como bem dizia Einstein, que religião sem ciência é manca, ciência sem religião é cega. E que o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. E aí entra o mundo material e o mundo espiritual, porque esse planeta é formado de duas partes distintas. O mundo material, a ciência explica, e o mundo espiritual, a doutrina vem nos aclarear e nos esclarecer. Então, meus queridos irmãos, partindo desse princípio de ciência e espiritualidade, Kardec diz que caminhando lado a lado, com a ciência, o espiritismo jamais será ultrapassado. E que está pronto para receber as novas descobertas. Como ele diz no capítulo 24, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que os espíritos não disseram tudo. E se eles não disseram tudo, não é porque o espiritismo possua coisas ocultas, ou princípios de oráculos, princípios como os gregos, os egípcios tinham seus mistérios. A doutrina espírita não tem mistério. O papel dela é levantar o véu, é a chave através da qual tudo se explica de modo fácil. Porém, diz Kardec, cada coisa vai sendo revelada ao seu tempo. Porque o próprio Jesus disse aos espíritos, que não aos seus discípulos, que eu não vos tenho condições de dizer tudo a vocês, porque vocês não estão preparados para receber o que eu tenho a dizer agora. Vocês não iriam compreender. Mas quando eu enviar o Consolador, ele relembrará o que eu ensinei e ensinará coisas novas. Então nós estamos vivendo essa época, e Kardec diz que os espíritos não disseram tudo, porque cabe ao homem buscar pelo conhecimento o seu caminho. Porque se ele dissesse tudo, não teríamos esforço de buscar. E à medida, diz Kardec, e diz o Livro dos Espíritos, o homem ainda não está preparado para receber todas as coisas. Tanto Jesus diz aos discípulos, como o Espírito da Verdade diz a Kardec. Mas quando chegar o momento, a ciência apresentará alguém com capacidade para explicar, e aqueles que já estão à altura de receber as novidades, receberão com tranquilidade. Por isso que o Espiritismo não se preocupa com a evolução da ciência. Ela aceita com muita tranquilidade. Venha de onde vier, chegue de onde chegar. Vem aí o bebê de proveta, vem clonagem, vem todas as novidades em torno da ciência. E a doutrina fica, graças a Deus, tranquila. Sem nenhuma preocupação, sem nenhum escândalo. Porque o Espiritismo, como ciência, ele nos dá essa tranquilidade. Por isso que eu não tenho medo de buscar a verdade em lugar nenhum. Seja no hinduísmo, no budismo, no shintoísmo, no judaísmo, no islamismo. Aonde eu chego, que eu busco, que eu encontro verdade, Jesus está presente. Então nós não podemos ter medo de descobrir o que muita gente é. Pela insegurança que tem, pelo desconhecimento que tem medo de uma verdade nova e foge daquilo que muda o seu ritual, daquilo que pode alterar a sua facilidade de crença de que pode atingir o céu sem maior esforço, em detrimento de outros que se esforçam, que amam, que trabalham, que servem, que auxiliam. Então é preciso entender essa maravilha que é a doutrina espírita, que não impõe absolutamente nada. Ela tem 3 aspectos: a tua reforma íntima com o Livro dos Espíritos,
ela tem a tua moral religiosa com os ensinos do Cristo, e ela tem a ciência que complementa tudo. E eu acho tão interessante porque eu vejo assim a primeira revelação com Moisés, preparou a segunda preparou a terceira, e a terceira veio para explicar as raízes dela na primeira e na segunda. Então fecha de uma forma maravilhosa, há uma completude nisso tudo que só nos deixa muito tranquilo. E se você não é muito ligado... Oi Cida, um abraço no Cantilho, bom tê-la aqui conosco. Um abraço aí ao pessoal de Fortaleza. E se você tem condições, ou está aberto para conceitos novos, para verdades que libertam, nós te indicamos a nossa obra analisando as traduções bíblicas, que não é uma obra apenas espírita, também tem reencarnação, imortalidade da alma, mediunidade, tem tudo nela, baseado na Bíblia, baseado nos textos originais. Então, nós não estamos escandalizando nem destruindo a fé de ninguém. Nós estamos aqui para fortificar a sua fé. Esteja você aonde você estiver. Fé com conhecimento, com liberdade. Eu hoje sou espírita não porque me disseram que era bom, que eu precisava ser, não. Ninguém nunca me chamou para ser espírita. Como eu também desafio nos meus 41 anos eu ter chamado alguém para ser. E já convivi com muitas religiões, já fiz tratamento espiritual em muita gente e sempre dizendo, você vai se tratar na doutrina espírita, você depois volte para a sua religião e seja alguém que vai ajudar os seus amigos, seus irmãos de religião, de filosofia, de doutrina, a seguir o caminho que você conhece para Deus, com liberdade de pensamento, sem ser obrigado a aceitar nada por imposição. É isso que nós defendemos. Fé com razão. Nós temos uma balança na doutrina espírita que de um lado tem um cérebro e do outro o coração. Porque no cérebro vai pensar, vai me dar racionalidade. E o coração vai me trazer o sentimento pela racionalidade e pela ciência que o cérebro me conduziu a conhecer melhor esse sentimento que está no coração. Então é assim que a gente trabalha com essa duplicidade, esse dualismo benéfico, naturalmente, que é comum a todas as religiões, mas um dualismo libertador, nunca aprisionador. O Espiritismo não proíbe nada, ele esclarece. Você não faz determinada coisa, não é com medo, você não faz por consciência. Deus é bom, misericordioso, infinitamente justo, e Ele jamais seria injusto conosco. E a reencarnação, digo para você que está me ouvindo, foi o princípio que me fez sentir e entender a misericórdia, a bondade e a justiça de Deus. Do contrário, eu não ia entender tantas diferenças, tantas injustiças, aparentemente injustiças. Porque injustiça existe, mas injustiçado não. Porque ninguém sofre sem dever. Não importa de onde vem a cobrança, a dificuldade, a tragédia, a surpresa ruim, não importa de onde ela venha. Se ela cai sobre você, é porque você precisava desse chamado de Deus. E não vamos ver isso como punição de Deus, não. É chamado para que você cresça, porque sempre que você passa por uma dificuldade de qualquer natureza, quando você sai do outro lado, você sai diferente, mas sai sobretudo fortificado, porque você venceu. Quando Deus coloca um muro na nossa frente, é porque Ele quer que a gente consiga uma escada e transporte o muro. Almeida Giane, professor, gostaria que o senhor comentasse Isaías 26:20. Eu acho que é aquela passagem que ele fala aqui, né? Em reencarnação, eu não sei se é essa que ele fala de reencarnação, mas ele fala em 26:19, que a terra dará luz. O espírito vem para a terra e volta, os mortos reviverão, e através desse reviver, o verbo
Hayot, em hebraico, é voltar à vida, como está em Jeremias, em Ezequiel 37, que Deus diz: eu vos retirarei dos vossos túmulos e reporei na vossa terra. Isaías 26 também fala disso. E inúmeros outros profetas, como Jó, como o próprio Davi. Jó diz: somos de ontem e não sabemos nada. Todos os dias da minha vida eu espero a minha substituição, a minha troca. Halifati, que é hebraico, que é troca. Ou seja, a substituição do meu corpo. E Kardec explica muito isso no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. As vidas sucessivas, gente, não foi estudada só por Kardec, no seu processo fantástico, lá no século XIX, quando ele diz: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Essa frase a gente, quando vai com as nossas queridas Wanda e Márcia e nosso grupo, que elas estão aqui conosco, nos ouvindo, a França, que a gente vai ao Père Lachaise, o cemitério onde Kardec está enterrado, aliás, o mais florido da França, tem lá essa frase em francês: nascer, crescer, sem cessar, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Crescer, sem cessar, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Almeida, sim, Almeida, agora chegou, gostei, filho. Essa está no 20 e no 21 de Isaías, quando ele fala que quando chegar a hora da punição, quando chegar a hora de Deus cobrar de nós, como é esse agora, eu me lembro de Jesus falando do Pai Nosso: entra no teu quarto, fecha a tua porta. Isaías diz a mesma coisa: entra no teu quarto, fecha a tua porta e aguarda a passagem de Deus, como aconteceu, você já deve ter visto no Êxodo 12, quando o anjo de Deus diz a Moisés para que as pessoas ficassem em casa, que ele passaria, e aí se criou vá, meu povo, entre em seus quartos e tranque as suas portas. Exatamente. Esconda-se por um momento até que tenha passado a ira. Essa palavra eu não gosto muito dela não, Almeida. Aí na verdade não é a ira, é a cobrança dele. Deus não se ira. Deus é amor. A ira é um sentimento nosso. Mas o homem vê essa cobrança como se ele estivesse com raiva. Nós é que temos raiva dele, que não o respeitamos, não o amamos, não fazemos a nossa parte. Mas essa passagem de Isaías, eu tenho citado ela, ela tem muito a ver com o que nós estamos passando. Eu concordo com você. Obrigado, Almeida Gianni, pela colaboração. E lá, Kardec traz a lógica das vidas sucessivas. E Leon Denis, no capítulo 13 da sua obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele pergunta: de onde vêm os jovens prodígios, músicos, pintores, poetas, todos aqueles que desde a infância mostram disposições diferentes e extraordinárias para as artes, para a ciência, para a medicina, para a música, pessoas que falam não sei quantos idiomas, espontaneamente. Como se explicar tudo isso? Kardec explica que o nosso perispírito armazena todo o conhecimento, por isso que a gente não regride, a reencarnação é progressista. A gente, muitos comentam, eu já recebi muitas perguntas de pessoas dizendo assim: mas como é que a gente pode sofrer por algo que a gente não se lembra que fez? Olha, meu querido, ou minha querida que assim pensa, eu vou fazer uma reflexão com você. Imagine você ter um filho ou uma filha que você ama, que você adora, e você não sabe quem foi ele no passado, nem você.
Imagine que você descobrisse que você tinha feito um grande mal ao seu filho ou à sua filha, perseguiu, estuprou, fez um ato trágico com ele, provocou uma coisa tão ruim que Deus agora o colocou dentro do seu lar para você o proteger como filho ou filha. E Kardec diz que Deus apaga o nosso passado. Nós somos de ontem, não nos lembramos, como diz Jó. Nem João, o Batista, se lembrou que era Elias. Perguntaram, tu és Elias? Ele disse, não sou. Claro, ele não se lembrava. Ele tinha um karma ali muito sério, matou 400 sacerdotes de Baal. Então, quando Deus faz com que a gente não se lembre do passado, isso é muito positivo, porque a gente já tem tanto dos problemas no presente, que se acrescentar mais um do passado, a gente enlouquece. A nossa vida já tem tanta coisa para ser resolvida, tanta tribulação no presente. Imagine se juntasse as bobagens que nós fizemos lá atrás, e que eu digo a vocês, eu assevero, não são poucas. São muitas e não são boas, porque pela classificação do planeta Terra como planeta de expiação e prova, se nós aqui estamos, é porque devemos muito. Porque aqueles que já evoluíram aqui não estão mais aqui, já foram embora. Se estamos aqui, é porque devemos. Eu tinha um grande amigo, que vocês devem ter se lembrado, o Alamar. Eu dizia, Alamar, eu estou aqui porque eu devo muito. Ele dizia, meu compadre, você é um falso modesto. Isso é hipocrisia. Eu dizia, não, Alamar, eu tenho consciência do que eu sou. A Terra é um planeta de expiação e prova, e nesse planeta só vem os que devem muito e os que vêm por misericórdia divina nos auxiliar a crescer, que são os missionários, Francisco de Assis, o Chico Xavier, a Madre Teresa de Calcutá, que eu não sou nenhum desses, eu tenho consciência, e se estou aqui é porque eu devo muito, e agradeço a Deus não me lembrar quem eu fui. E não é porque eu não me lembro que não existe. O mundo não pode girar em torno daquilo que eu penso e do que eu sinto, porque eu não sou melhor do que ninguém. Nós estamos tendo isso agora. Nós estamos no mesmo barco. Nós estamos na mesma situação. Rico, pobre, poderoso, hierárquico, político, presidente, está todo mundo submetido a uma bactéria invisível que está aí dizimando pessoas e fazendo com que nós possamos refletir. Por quê? Não devemos culpar A, B ou C. A pergunta é, por que eu estou nesse projeto? Por que é que eu estou envolvido nesse processo? Por que Deus me colocou aqui? Vá atrás que você sabe. No seu inconsciente você sabe. Porque muitas vezes aqueles espíritos que não se entendem, aqui, professor, quando a pessoa com esquecimento não faz o que prometeu e cai novamente em falha com esse filho, como será que fica? Fracassou mais uma vez, meu filho ou minha filha. Nós estamos aqui para crescer, perdoando, amando. Nós temos responsabilidades com nossos filhos. Está na Torá. E não é no Evangelho de Jesus, não é na doutrina espírita, está lá atrás, no Êxodo 20. Honra teu pai e tua mãe. O verbo é maior do que amar. Se a gente ainda não honra nem o pai e a mãe, também não vai honrar o filho, porque o verbo honrar é o verbo da família, que é onde realmente as pessoas se encontram para reconciliação e crescimento. Mas às vezes, Marlene, o débito é tão grande que mesmo sem se lembrar, no inconsciente, ocorre um despertar inconsciente e muitas tragédias surgem dentro do próprio lar. É por isso que às vezes nem educa e ainda cria outra dificuldade, mas vai passar por um processo maior até haver a reconciliação. Vocês acham que os geminados que nascem aí, essas crianças que nascem coladinhas, crianças que têm só um tronco e duas cabeças, dois cérebros diferentes, só podem ter sido inimigos muito sérios e muito fortes do passado. Porque quando uma quer dormir, a outra não quer. Quando uma quer passear, a outra não quer. Como é que fica? Tem um caso nos Estados Unidos de duas gêmeas assim, que fazem faculdade as duas. Uma gosta de sentar na frente, outra gosta de sentar atrás. Como é que faz? Só tem duas nádegas para elas.
Precisariam de 4, só tem 2, que tem que se vir as 2. Então, é nesse sentido que eu digo, nessa hora, Deus sabe como unir e que você não tem mais saída. Boa noite, Dona Oda. Agora que eu estou sabendo que a Marlene é Dona Oda. Seja bem-vinda, minha querida. Wanda e Marcinha, gente boa junto assim, eu já fico até sensibilizado e emocionado com a presença de vocês. Sejam todas muito bem-vindas. É muito bom que Deus tenha nos colocado na mesma época, no mesmo mundo, no mesmo país, no mesmo idioma. Um no Nordeste, um mais embaixo, outro mais em cima, mas a distância não é problema para nós. E que a gente volte quantas vezes seja necessário para, unidos e reunidos, agradecer a Deus e fazer o máximo que pudermos para a nossa evolução. A ciência tem provado isso na prática. O doutor, como eu já falei, Emendra Banerjee, que nasceu em 1929 e morreu em 1985, estudou, era médico, psiquiatra, indiano, do Departamento de Parapsicologia da Universidade de Rajasthan, na Índia. Ele pesquisou mais de 3.000 casos e lançou uma obra fantástica que eu leio, releio, tem sempre uma coisa para aprender. Vida Pretérita e Futura é a sua grande obra, que Banerjee deixou um legado maravilhoso, que nos Estados Unidos, Ian Stevenson continuou esse trabalho e também fez 40 anos da sua vida, ele estudou, catalogou e anotou mais de 3.000 casos de reencarnação, sob lembrança espontânea da infância, marcas e defeitos de nascença, memórias de várias vidas passadas, regressões de vidas passadas. E cientificamente ele deixou ambos. No Brasil tem o doutor Guimarães, que deixou também 20 casos de reencarnações no Brasil, o doutor Hernani Guimarães, que também deixou para nós um estudo muito bom realizado no Brasil. Na França, o doutor Patrick Drouot, com reencarnação e imortalidade, deixou também muita colaboração. Isso estou falando de ciência, não é religião. Elizabeth Clare, profeta, que deixou também um estudo muito bom sobre reencarnação, o elo perdido do cristianismo. E ainda mais recentemente o Dr. Brian Weiss, com a obra Muitas Vidas e Muitos Mestres, a história de um famoso psiquiatra e sua paciente, descobrindo através de terapia de vidas passadas que ele não acreditava em múltiplas existências. Nós temos a Associação de Medicina e Espiritismo no Brasil, estudando muita gente, o Dr. Décio Andoli, lá do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, grande amigo, que tem trazido uns trabalhos muito bons. Aqui na Paraíba, o Dr. Beto, de Campina Grande, nosso querido Beto, também tem trazido colaboração. A doutora Marlene Nobre, que deixou um estudo fundamentado na ciência, uma grande amiga, uma grande mulher, uma grande espírita, que eu tive a honra. Foi uma das pessoas nessa encarnação, depois do Chico, que eu tive a felicidade e a honra de conviver com ela, eu, a Marcinha, a Vandinha. Aliás, o último trabalho que ela fez na sua vida, Serviço da Doutrina Espírita, foi conosco, no Teatro Santo Agostinho, lá na Vila Mariana, em São Paulo, quando fizemos um resumo, eu, ela e o doutor Adão Nonato, sobre a nossa trajetória nos Passos do Mestre, promovido por André Marosso, da TV Muito Maior. Então nós temos muita coisa para oferecer em termos de ciência, sem passar pela imposição de nenhum dogma, trazendo para a reflexão de vocês, como eu disse algumas vezes, alguns pastores que eles não gostam, a literalidade, o nível de interpretação que eles fazem da Bíblia, eu respeito, é louvável, são pessoas boas, a grande maioria tem muito boas intenções. Conheço muitos pastores fantásticos. O pastor Nemir Mariem, para mim, foi um pai espiritual. Dom Aldo de Cílio Pagotto, aqui na Paraíba, um amigo, prefaciou uma das nossas obras. O padre Miguel Fernandes, de Brasília. Fizemos muitos encontros ecumênicos juntos. Muita gente boa, mas alguns
não querem aprofundar um pouquinho, com medo não sei de quê, e acabam se perdendo. Mas eu digo sempre a eles, quando eu brinco, depois vocês não vão dizer que não foram avisados. Nós estamos fazendo a nossa parte, estamos avisando. O povo egípcio, os gregos, os mistérios egípcios de Osíris, Ísis e Horus, que nada mais é do que a criação do princípio da imortalidade da alma. As grandes pirâmides do Egito são grandes monumentos à imortalidade da alma. Acreditavam numa ressurreição tão forte, mas a visão deles ainda não era evolutivamente científica. Eles tinham a intuição mediúnica, porque os primeiros seres que Jesus colocou nesse planeta, já colocou neles a mediunidade. E aqueles que tinham essa faculdade bem evidenciada eram chamados de sacerdotes. E esse povo é que trazia o conhecimento da imortalidade, mas de uma forma diferente. Muitos acreditam que podem voltar no mesmo corpo. E Paulo de Tarso dá uma lição muito forte nisso, que a gente vai, hoje não, que o nosso tempo já está começando a se esgotar, mas na próxima semana nós vamos entrar em Paulo de Tarso, nessa área de imortalidade da alma, de ressurreição e de reencarnação, que muita gente fala, que muitos ainda acreditam, mesmo sabendo que nós temos duas partes distintas, o corpo físico e o corpo espiritual, o perispírito, ou alma, como chamam os nossos irmãos católicos, e o corpo espiritual, o perispírito, ou alma, como chamam os nossos irmãos católicos. Muitos acreditam que quem ressuscita é o corpo físico. Mas onde estão os ressuscitados? Por que essa ressurreição física não progride? Porque Jesus, muitos acreditam que ele ressuscitou fisicamente. E ele morreu uma segunda vez? Quer dizer, é preciso que a gente use ressuscitado por ele, Lázaro, filho da viúva de Naim, o filho da viúva de Serepta, ressuscitado por Elias. Todos morreram de novo e o corpo teve que voltar à terra, como diz Salomão, e o espírito ia a Deus, porque nós somos duas partes. E eu quero lembrar uma palavra de Paulo, o termo que Paulo usa, insensato. Há um corpo material e um corpo espiritual. Era um rabino, Paulo. Ele conhecia o judaísmo, ele conhecia a Torá. Por isso que ele foi escolhido por Jesus, além de ser cidadão romano, ele foi escolhido para um trabalho tão forte como implantar o cristianismo no primeiro século da era cristã, em nome de Jesus. Foi o maior apóstolo do Cristo, foi Paulo. Quando eu falo apóstolo, estou dizendo que foi o maior discípulo. Ele não foi discípulo de Jesus, mas ele foi o maior apóstolo. Depois de João, ou melhor, depois de Paulo vem João. E João não foi maior do que Paulo, porque Paulo fez uma revolução na Ásia Menor, porque ele tinha livre acesso como cidadão romano e passou a ser alguém que tinha força política como romano, poder, porque Roma naquela época era muito poderosa, mas ao mesmo tempo ele usava esse poder para levar o Cristo para onde ele ia. Porque ele dizia, não é eu que vos falo, mas o Cristo que fala por mim. Então nós temos uma história bonita aí dos egípcios, dos gregos, né? Com seus mistérios, com seus oráculos, que nada mais são do que precursores da mediunidade e das religiões, das casas espíritas, como nós mostramos na nossa obra Jesus, o Messias das Nações. Os egípcios foram assim, daqueles povos, como diz Emmanuel, os mais evoluídos, e eles deixaram muita coisa interessante. Eles deixaram o princípio da monolatria, que acabou em monoteísmo. Porque o faraó já queria, embora houvesse um politeísmo, mas ele já desejava que houvesse um ser superior, maior do que os outros, dentre os muitos ídolos e muitos deuses que existiam. E Kardec trouxe para nós um conceito muito forte acerca
dessa ressurreição e reencarnação. Kardec fala, separa muito bem reencarnação de ressurreição. Ele fala na sua obra, no Evangelho segundo o Espiritismo, que a ressurreição é a volta do espírito a um corpo que parecia morto, mas não estava. Só parecia, ainda não estava desligado o fio de prata que fala Salomão no Eclesiastes, ainda não foi cortado, o espírito ainda estava ligado ao corpo. E lá no capítulo 14 de A Gênesis, Kardec faz uma colocação que eu acho assim impressionante, quando ele diz que basta uma célula do nosso corpo estar perfeita para que possa haver uma reversão desse corpo e ele ressuscitar fisicamente. Mas aí não é uma reencarnação. Para Kardec, a ressurreição é a volta do espírito ao mesmo corpo, que são os casos estudados na ciência hoje de EQM, experiência de quase morte, porque a maioria fica fora do corpo, vê-se fora do corpo, já acha que não vai voltar mais, a maioria nem quer. Temos muitos relatos cientificamente desse campo, mas quando eles voltam para o mesmo corpo, porque eles ainda não estavam mortos. Eles estavam parecendo que estavam mortos, por isso que diz experiência de quase morte, ou EQM. E Kardec mostra isso, que isso é que você pode chamar de ressurreição. Nesse caso. Mas a reencarnação já é diferente. A reencarnação já é um princípio diferentíssimo, que nós vamos relembrar isso. Na próxima semana, se Deus quiser, nós vamos continuar, começando por esse ponto, por essa definição de Kardec, para nós mostrarmos os casos de ressurreição na Bíblia e depois os casos de reencarnação, para ficar bem entendido, porque Jesus dá uma definição muito interessante disso em João 5, 28 e 29, tem um capítulo da nossa obra, o Evangelho Cristianismo Primitivo, só sobre isso, que Jesus diz: todos os que dormem no pó despertarão, os que fizeram bem para uma vida eterna, ou um mundo futuro de vida perene. E os que fizeram mal não vão para o inferno, como a maioria divulga, mas diz Jesus, vai para um julgamento. Como diz Paulo, depois da morte, a cada vez que você morre, cada corpo a morrer, há um balanço. Depois do Hebreus 9, 27, que todos usam contra a reencarnação. O corpo físico, sim, só morre uma vez, mas o espírito não. Depois dele morto, vem o quê? O julgamento daquela existência para recomeçar de onde falhou. Nosso horário está chegando, vamos agradecer a Deus, convidar vocês para continuar este assunto na próxima semana, agradecer a participação daqueles que trouxeram observações, como o nosso amigo que falou de Isaías 26, 20, que realmente fala do que nós estamos passando agora. E mais dúvidas que vocês tenham, podem trazer, que a gente dialoga com tranquilidade, sem nenhum preconceito, não estou aqui para impor absolutamente nada. Obrigado a todos vocês. Vamos agradecer a Jesus e pedir a Ele que continue nos iluminando, nos abençoando, derramando sobre todos nós as suas bênçãos de luz, de amor e de paz, e fazendo com que tenhamos plena certeza de que não estamos sós, e que neste momento estamos, como diz Isaías, como fala o próprio Jesus em Mateus 24, quem estiver em casa não vá para a rua, quem estiver no campo não venha para a cidade. Quer dizer, é uma metáfora que nós estamos vendo agora, que há um motivo para isso. Louvemos a Deus, como diz o Dr. Bezerra, obedeçamos a sanitária e fiquemos em casa. A saúde e o sanitarismo estão aí para nos orientar. É a parte científica da doutrina que tem que ser respeitada. Não podemos ir contra a lei da ciência, nem a lei espiritual. Que Jesus abençoe a todos vocês. Tenham todos uma boa semana. E até terça-feira, às 7 horas, com Luciano, com mais música para vocês. E um abraço em todos vocês. Jesus conosco sempre. Tenham todos uma boa noite. E até a próxima semana, se Deus assim nos permitir.